Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em sessões que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante, é tudo gratuito, tá certo? O vídeo de hoje eu vou falar sobre um teste rápido para você fazer com as sementes armazenadas. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse vídeo eu tô fazendo aqui porque eu acho interessante, né? Muita gente entrando, né, nesse mundo das plantas, de cultivo de plantas, acabam comprando sementes, acabam armazenando essas sementes. Interessante que vocês façam esses testes antes de vocês começarem a trabalhar mais, digamos assim, intensivamente com essas sementes, tá certo? Eu vou deixar aqui uma dica muito bacana que você pode fazer dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, não precisa nem sair, tá? Você pode fazer isso de uma forma simples, rápido, e você pode ter um resultado, e você vai ter um resultado em poucos dias. Acompanhe esse vídeo até o final, que tá bem bacana, tá certo? Confesso a você que esse tipo de teste a gente faz, digamos assim, periodicamente, tá certo? Onde eu trabalho na Universidade Federal de Ceará, porque eu tenho, tá, uma geladeira lotada de sementes, tá certo? Então são sementes que eu coletei, são sementes que eu ganhei, são sementes profissionais, são saquinhos de sementes que a gente troca, né? Então a nossa geladeira tá completamente lotada, tá? E quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, a gente faz esse teste, tá? Então eu vou passar para vocês como é que vocês podem fazer esse teste, né? Não precisa de nenhum material, tá? Não precisa comprar nada, vocês têm todos esses materiais na sua casa, tá certo? Os materiais que vocês precisam os materiais mais assim simples que você tem na sua casa, né? Você precisa da semente que vai fazer o teste, tá certo? Precisa de um potinho de plástico, de vidro. Se elas tiverem, tá, a tampa seria bem interessante, tá? Um pedaço de papel toalha e água, tá certo? Aqui eu fiz tá certo? Só para vocês verem, tá certo? O interessante é que elas tenham, tá, a tampa para que a umidade não saia, tá certo? Então ela vai manter, por exemplo, se você fechar aqui, você vai manter a umidade, tá? Para que as sementes consigam para que o sistema armazene umidade e as sementes absorvam e germinem se elas estiverem boas, tá certo? Então aqui, olha, o papel toalha já está úmido, né? Você tem que deixar bem molhado, tá certo? Nesse sistema eu coloco aqui as sementes, tá certo? Fecho, tá?
E um local que eu sempre falo, né, para vocês deixarem as sementes, né, esse sistema aqui, tá? É em cima da geladeira. As sementes vão germinar, tá certo? Essa fase é só para a germinação, é só para verificar se as sementes estão boas ou não, tá certo? Bom, o tempo da germinação vai depender da espécie para espécie, tá certo? E isso aí até de variedade para variedade, tá certo? Então existem algumas, por exemplo, em sementes de alface, que 2, 3 dias elas já estão germinando, mas algumas variedades elas demoram um pouquinho mais. Normalmente, do mesmo saquinho, elas vão ter que começar a germinar no mesmo momento, tá certo? Então, algumas sementes, né, podem durar 3, 4, algumas até 10, 15 dias, tá certo? Então, você tem que ter, né, na verdade, não somente uma, né, mas vários desse tipo de material, tá certo? Não precisa ser exatamente isso. Você pode fazer, inclusive, num copo, né, num copo de vidro, desde que seja transparente, que você consiga ver se está germinando ou não, tá certo? E no caso do copo, você coloca um filme plástico, né, aquele filme plástico aderente, tá certo? Para que não haja a perca da umidade, né, pelo papel toalha, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Esse tipo de teste, né, você pode e deve fazer tempo em tempo, tá certo? Então, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, né, que eu tenho sementes armazenadas por anos, tá certo? E sementes profissionais. E depois, quando a gente fez o teste, né, foram sementes de alface, se eu não me engano, alguns condimentos, a gente colocou, após 3 anos, né, elas germinaram. Passou em muito, né, aquela validade tá descrita no rótulo, tá certo? Então, não jogue fora essas sementes, de repente essas sementes estão viáveis ainda, tá certo? Muitas variedades a gente tem armazenado, né, por muito tempo e elas acabam germinando, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, né, algumas dicas também que eu já falei, tá, da parte de germinação de sementes, que é muito interessante vocês conhecerem, tá certo? Mas para que essas sementes, né, germinem, tá, elas têm que estar armazenado em condições adequadas, tá certo? Então, eu já falei sobre isso num vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Todas as sementes, exceção, por exemplo, de algumas espécies, como eu comentei, das palmeiras, né? As palmeiras, como elas são sementes que perdem muito rapidamente, tá, o seu poder de germinação, por isso são consideradas como recalcitrantes, né? Tirando essas espécies, mais algumas outras, né, você pode armazenar, e se você armazenar num sistema perfeito, digamos assim, tá, você vai conseguir manter essas sementes viáveis por muito tempo, tá certo? Quando eu falo isso, né, quando você consegue, por exemplo, no nosso caso, a gente armazena muitas sementes, tá certo? Dentro da geladeira, ok? Mas dentro da geladeira, sempre dentro de frascos fechados, tá? Ou saquinho ou lata, porque assim você consegue manter, né, por mais tempo, digamos assim, a sobrevivência, tá, do embrião, tá, que está dentro das sementes, tá certo? Então, é sempre interessante, né, a gente obter essas informações, tá certo? Todas as sementes, digamos assim, de cultivo profissionais, quando eu recebo, a gente mantém, deixa armazenado dentro da geladeira, tá certo? E uma dica, né, sempre coloque a data em que você está armazenando, tá certo? Porque no meu caso eu tenho muitas sementes, tá certo? De diversas espécies, tá certo? E a gente precisa
colocar a data, né, do tempo da coleta e o tempo que ela vai ser armazenado, tá certo? Eu estou passando essa dica, né, porque eu acho bem interessante e é uma coisa que a gente faz com muita frequência, tá certo? Nos nossos trabalhos, tá certo? Então, você que começou a trabalhar com as plantas, começou a cultivar as plantas, não esqueça dessas dicas, tá certo? Você pode manter por muito tempo, né, dependendo das espécies, tá certo? E se você puder, repasse essa informação para os seus colegas, né? Porque eu acho bem interessante, né? Muitas pessoas não fazem ideia do que a gente está falando aqui. É uma coisa muito simples para você fazer, concorda comigo? Se você teve, né, alguma dúvida com relação ao que a gente falou aqui, tá certo? Encaminhe as suas perguntas e as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal, e não só o nosso canal, mas todo mundo aqui que participa do nosso trabalho aqui, tá certo? Então eu conto com vocês. Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar comandado pela irmã Conceição, tá certo? Eles acolhem crianças em tratamento, né, de câncer, tá certo? E não tem recursos para se manter aqui na grande cidade, aqui em Fortaleza. Então vocês podem contribuir com diversas coisas, né? Não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né? Pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, tá certo? E diversas outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!